Queria desejar boa noite ao público presente, aos funcionários da Junta, aos membros do Executivo e aos membros da Assembleia. Chamava a Carla Madeira para ocupar o lugar de primeira secretária. Muitas pessoas não podem vir. Andam ao meio. Muito boa noite. Como sabem, esta Assembleia é a continuação da Assembleia anterior, que deixou alguns pontos por debater devido à avançada hora. Pedi então que as intervenções fossem o mais sucintas possíveis e que tratassem de assuntos objetivos. Passamos para o primeiro ponto, apreciação e aprovação do Mapa Pessoal 2018. Passo a palavra ao Executivo para apresentar o Mapa Pessoal que vai estar em apreciação. Boa noite, Sra. Presidente. Boa noite, Sr. Membros da Assembleia de Freguesia, caros colegas do Executivo. Esta alteração, que não é bem alteração ao mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Arroios, prende-se apenas por uma retificação, porque o número total é o mesmo. É os mesmos 129 lugares que já estavam no mapa pessoal aprovado na última Assembleia. Na última, não, na da semana passada, mas na de janeiro. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver apenas com uma alteração de 5 assistentes operacionais e não 7 na divisão administrativa e financeira. Isto é apenas para clarificar o mapa, se o têm à mão. 12 assistentes técnicos e não 9 na divisão administrativa e financeira. Um assistente operacional no apoio aos órgãos. Um encarregado geral operacional na divisão de Ambiente Urbano e Desenvolvimento Local. 2 encarregados operacionais na divisão de Ambiente e Desenvolvimento Local. Isto tem a ver também com a retificação das vagas do pessoal operacional numa mobilidade interna para os encarregados de higiene urbana, que estão a exercer funções e que não recebem como tal. E neste mapa contempla isso. Portanto, não tem mais a ver do que uma retificação e também porque houve lapso no lançamento do concurso dos precários, enquanto que nós, na divisão administrativa e financeira, para o concurso número 1, tínhamos levantado a questão para um técnico superior e nós tínhamos colocado no mapa, ou melhor, no Executivo, tínhamos decidido uma vaga para um técnico superior e depois no mapa colocámos um assistente operacional, que é preciso clarificar, porque senão não pode a pessoa entrar nos quadros. Também tem a ver com isso, apenas essa ratificação. Passo a palavra aos membros da Assembleia que queiram colocar alguma questão. Tem a palavra a Fernanda Lacerda. Pode ser? Vamos mudar. Ora, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu cumprimento a mesa da Assembleia de Freguesia, que
aqui foi dito que era a continuação da Assembleia anterior, e parece-me bem que não é bem assim, visto que, vamos discutir a parte dos pontos que não foram discutidos na sessão ordinária de 23 de abril, mas o que é verdade é que foi convocada uma Assembleia Extraordinária. Portanto, é uma nova Assembleia, até porque se assim não fosse, se calhar, as condições, se fosse uma continuação, as condições e as presenças teriam que ser diferentes. Isto penso que é um esclarecimento. Agora, apresento os meus cumprimentos à mesa da Assembleia, a todos os membros do Executivo, a todos os membros da Assembleia, aos funcionários aqui presentes, a todo o público em geral que aqui se encontra nesta Assembleia, onde vão ser discutidos os pontos que não foram possíveis apreciar e discutir na sessão anterior. O ponto do que eu vou falar é o mapa do pessoal. Como aqui foi dito, é o mapa do pessoal que nos foi entregue para ser apreciado, discutido e votado. Estivemos a analisar e realmente verificamos que o mapa é igual. Altera com pequenas, ligeiras alterações, em que as vagas passam de 69 para 67, os lugares ocupados alteram de 60 para 62, mas tudo continua na mesma. Houve realmente retificações, que aqui já foram mencionadas, 2 encarregados operacionais que saíram dos assistentes operacionais, mas mais nada aconteceu. Ora, nós esperaríamos que alguma coisa fosse realmente alterada significativamente, mas não aconteceu. Isto tem a ver com o processo que está em curso de integração dos precários, trabalhadores precários da freguesia de Arroios. Como todos nós sabemos, foi aqui votada a constituição de uma comissão de acompanhamento da integração dos trabalhadores precários na Junta. Essa comissão, devo dizê-la que é uma comissão constituída, portanto, por todos os partidos com assento aqui nesta Assembleia, que correu e tem todas as 3 reuniões que tivemos, correram realmente muito bem, com um sentido realmente de análise, de tentar e acompanhar efetivamente todo o trabalho dos procedimentos da integração dos precários. Fomos fazendo e pondo questões ao Executivo sobre o processo e, na realidade, as coisas não correram efetivamente da melhor forma, consideramos nós, os membros do Partido Comunista Português. E a verdade é que muita coisa aconteceu. Quando pedimos dados sobre o número de trabalhadores precários, com listagens nominais, com vários pedidos sobre o número de trabalhadores em prestação de serviços, dos projetos. E tudo isso, as respostas que obtivemos, não satisfaziam de maneira nenhuma os pedidos que foram feitos. E esses pedidos tinham tão só e somente um objetivo, que era a forma como nós, a Comissão, era e é uma comissão de acompanhamento para
para se compreender que o processo que estava a ser feito estava a correr da melhor forma, que todos os trabalhadores em situação de precariedade eram integrados nos quadros da freguesia, e a realidade é que a informação que nos foi cedida foi informação contraditória de todas as formas e que não nos deu qualquer garantia, nem de forma que pudéssemos concluir que, sim senhora, o processo estava a correr de forma correta. E como tal, devo dizer que foram-nos dadas várias informações. Eu não vou, nomeadamente, por exemplo, quando se falou nos processos concursais, os avisos concursais, nós fizemos até um quadro, no fundo, para verificarmos os trabalhadores que foram abertos concurso, e dava-nos um número de 57. Quando tivemos uma informação que foi pedida pelo Partido Comunista Português sobre o número que foi dado à ADGAL, que era de precários, seria de 62. Portanto, há aqui uma diferença de 5 trabalhadores. No entanto, depois verificávamos outros quadros que nos foram entregues em que diziam que o quadro de trabalhadores precários eram 113, mas depois já a ADGAL foi informado de 62. Bem, isto foi um rol de informações contraditórias a todos os níveis. Uma das respostas, por exemplo, que nos foi dada, quando perguntávamos para nos ser entregues já à Comissão a informação de listas nominais sobre os trabalhadores em situação com recibos verdes, foi-nos dito que essa informação não poderia ser dada, visto que tinha a ver com a proteção de dados. E eu agora pergunto, se repararem nos documentos que foram entregues com as contas de 2017, há uma listagem uma listagem da situação dos contratos, uma listagem onde eu, mais ou menos, e se não me enganei, fui ver nome a nome, estão individualizada, com os nomes dos trabalhadores a recibo verde, as empresas, entidades, só as pessoas em nome individual são cerca de 123, segundo aqui ponho, e isto vem ao encontro daquilo que nós dissemos. Não quiseram dar informação à Comissão, portanto nós consideramos isso. Também nos foi informado, e por vários, que o processo estava a correr bem, que não havia problemas, que não havia ninguém que tivesse feito alguma reclamação, e nós temos, por acaso, uma carta que na última Assembleia até a minha camarada Ana Mirra pôs em questão, e não foi... Fernanda, peço desculpa estar a interrompê-la, mas há um ponto sobre os precários. Neste momento estamos a apreciar o mapa pessoal e eu pedia que fosse breve e fizesse as perguntas. Eu faço já o ponto. Porque essa questão há noutro ponto e não vale a pena estarmos aqui a debater para voltarmos a debater. Não, mas é que não há outro ponto sobre os precários, é o mapa de pessoal, e estamos a analisar o mapa de pessoal. E os precários têm a ver com o mapa de pessoal, desculpem, porque a realidade é esta, é que se realmente tivesse sido feita alguma coisa que nós consideramos que realmente não são 62 vagas, nem tão pouco, porque o concurso aberto foi para 57 vagas, e nós consideramos que são muito mais. E é nessa ordem de ideias que temos aqui dois trabalhadores que fizeram e puseram ao sindicato, há uma carta do sindicato Setal que
Pergunta, e nós não sabemos se já foi houve resposta ou não, porque que estes 2 trabalhadores não foi declarado a decisão de excluir estes 2 trabalhadores da integração. Portanto, nem todos foram realmente satisfeitos. E como tal, o Partido Comunista Português, as eleitas do Partido Comunista Português, e perante tudo isto, porque o que eu quero dizer é as contradições e os factos relevar isso. É que quando nos disseram que não nos davam listagem à Comissão, agora vem aqui uma listagem com todas as pessoas, em recibo verde, todos os nomes estão aqui, que foi fornecidos a todos, e com as entidades também. Portanto, para umas coisas não podem dar, porque há proteção de dados, mas para outras, afinal, dá-se. Quer dizer, é algo que nós não entendemos. E então nós vamos apresentar um requerimento que é o seguinte, que eu vou passar a ler. Processo de integração dos trabalhadores com vínculo precário. Em Assembleia de Freguesia de 28 de dezembro de 2017, foi aprovada por unanimidade a constituição da Comissão Eventual... Fernanda, eu peço desculpa, mas não pode apresentar requerimentos nesta moção extraordinária. Uma Assembleia extraordinária. Isto é um requerimento, não é uma moção, não é nada, é um requerimento. E como tal, desculpem, posso apresentar. Não, é um requerimento, não é uma moção, nem é uma proposta. Portanto, em Assembleia de Freguesia 28 de dezembro de 2017 foi aprovada por unanimidade a constituição da Comissão Eventual de Acompanhamento da Integração dos Precários. Reuniu esta a 22 de janeiro, a 20 de fevereiro e 10 de março, respectivamente. Desde a primeira reunião, os membros presentes foram unânimes na demonstração da satisfação pela entrada em vigor da Lei 112 de 2017, que vinha finalmente dar a possibilidade de serem regularizadas as situações irregulares e de instabilidade em que se encontram milhares de trabalhadores há anos por impossibilidade de contratação pública, ao mesmo tempo que conscientes da responsabilidade em acompanhar o processo de forma isenta e atenta, cumprindo assim com o propósito para que a Comissão foi constituída. Em razão disso, foram pedidos alguns dados e informações considerados necessários e relevantes, como a situação dos trabalhadores anterior à entrada em vigor da lei, informação legal, pedido feito pela eleita do PCP, procedimentos informativos e concursais, listagens dos prestadores de serviços, candidaturas aceitas e rejeitadas para a apreciação da Comissão, possibilitando que se pronunciasse sobre o processo em movimento. As respostas dadas pelo Executivo à Comissão foram insuficientes, confusas e incorretas quanto ao conteúdo e à forma. Os eleitos do Partido Comunista Português à Assembleia de Freguesia, perante os factos e não tendo outros elementos que alterem a sua análise, consideram que não houve vontade do Executivo em fornecer os dados pedidos e necessários para a apreciação da Comissão, que não houve transparência em todo o processo, que a resposta do Executivo datada de 21 de março ao pedido de 1 do mesmo mês não responde às questões formuladas, que os dados fornecidos são contraditórios e não justificados, que não é possível concluir que todos os trabalhadores da Junta com vínculo precário tenham sido considerados como trabalhadores com vínculo permanente, que não é possível concluir que a integração de 57 trabalhadores com vínculo precário, conforme a abertura dos procedimentos concursais, satisfaz todas as necessidades permanentes nos serviços da Junta, que não é possível concluir que todas as candidaturas cumprindo as regras da Lei 112 de 2017 tenham sido admitidas pela Comissão de Avaliação, que há indícios de terem sido dispensados trabalhadores em regime de prestação de serviços no período em que decorria o processo de integração dos precários, vêm requerer ao Executivo da Junta de Freguesia de Arroios, combatendo qualquer forma de injustiça para com os trabalhadores não abrangidos por esta fase do processo de integração e que estimamos ser muito superior a uma dezena, o seguinte: que sejam abertos novos procedimentos concursais a fim de serem integrados os trabalhadores com vínculo precário que exerçam ou tenham exercido funções que correspondam e satisfaçam necessidades permanentes e não aceites.
Arroios, 3 de maio de 2018, os eleitos do Partido Comunista Português, Maria Fernanda Pereira Gonçalves Lacerda, João Eduardo Coutinho Duarte. Muito obrigada. Eu vou entregar, peço desculpa porque eu depois entrego Tem a palavra a Beatriz Dias. Boa noite a todos. Eu também faço parte da Comissão de Acompanhamento da Integração dos Precários na Junta de Freguesia de Arroios e considero que este processo precisa de alguma revisão, no sentido em que nós temos uma oportunidade de integrar o maior número de pessoas na freguesia e esta oportunidade foi criada por esta norma do Governo que nós nos congratulamos e achamos extremamente necessária, mas o que acontece na freguesia de Arroios é que, de acordo com o concurso que foi aberto, só serão integrados, portanto, foram abertos 57 lugares e esses 57 lugares são manifestamente insuficientes e são menos do que aqueles que prestavam, portanto, que cumpriam ou tinham funções temporárias na Junta de Freguesia. Portanto, e nós temos aqui algumas dúvidas ainda sobre esta diferença que existe entre necessidades temporárias e necessidades efetivas, ou seja, projetos e o que é efetivo na Junta de Freguesia, porque durante muito tempo os projetos foram executados e foram criados por um grande número de pessoas que mantiveram em funcionamento a Junta de Freguesia e agora com esta oportunidade estas pessoas podem não ver os seus vínculos regularizados. Portanto, continuamos a defender que para um trabalho efetivo, um contrato efetivo também, e isso é que devia acontecer e nenhum trabalhador devia ficar para trás neste processo de regularização extraordinária. E o que nós verificamos é que, com a alteração do organigrama da própria Junta, houve muitos trabalhadores que não vão ser integrados, portanto, concorreram mais trabalhadores do que aqueles dos lugares que foram abertos. Isso mostra claramente que os lugares que foram abertos não são suficientes e deveriam ser em maior número, de modo a poder integrar o maior número de trabalhadores. Esta é uma oportunidade de nós criarmos condições de trabalho e garantirmos trabalho com direito para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Beatriz. Tem a palavra o José Eduardo Matos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para saudar todo o Executivo na figura da Sra. Presidente Margarida Martins e toda a Assembleia na figura da Sra. Presidente Anabela Valente. Dizer, antes de mais, que as retificações que, entretanto, foram proferidas e foram referidas aqui são necessárias para que os precários, efetivamente, possam candidatar-se às funções que estão efetivamente a desempenhar neste momento na Junta e, portanto, isso requer da nossa parte alguns ajustes àquilo que estava previsto no quadro do pessoal para fazer corresponder o quadro do pessoal àquela que é efetivamente a realidade da Junta de Freguesia de Arroios. Outra coisa que é preciso também referir, e penso que é factual porque está público e foi atempadamente publicado na Bolsa de Emprego Público, é que existe efetivamente 57 procedimentos concursais que visam a integração dos trabalhadores precários. E esta foi também uma conclusão que nós na Comissão verificámos que era isso que tinha sido publicado e, portanto, as coisas, quando são publicadas, estão com a sua maior transparência e não é alvo de interrogações. Dizer também que, para mim, tem sido muito satisfatório poder presidir a Comissão de Acompanhamento da Integração dos Precários, não só por todo o esforço que o Executivo tem feito para que esta questão seja efetivamente resolvida e bem resolvida, visto que foi sempre o objetivo desta Junta ser pioneira na regularização dos contratos precários. Dizer também que, como aqui também foi referido, as reuniões de trabalho têm corrido bastante bem,
com todos os partidos, devo dizer. E as perguntas foram feitas, as perguntas da Comissão foram feitas, obtivemos algumas respostas e na última reunião decidiu-se que a Comissão poderia elaborar algumas recomendações. Eu não achei que fosse oportuno, não achei que fosse o momento certo para as fazer, ainda que tenhamos chegado a essa conclusão que, de facto, deveríamos entregar um documento com algo que pudesse ser um sumário daquilo que tem sido também a nossa análise e o nosso trabalho, mas não achei que era a altura de o fazer. Isto porquê? Porque era um momento em que precisávamos de mais informações. Precisávamos de mais informações e de saber um pouco mais, e neste momento eu estou em condições de dizer que está a ser equacionada a abertura de, portanto, mais processos de integração para os trabalhadores precários. E, portanto, sabendo disto, penso que é necessário dar também tempo para que as coisas possam ser resolvidas e, com o maior número de informação possível, efetivamente fazermos uma análise talvez mais a frio e depois do processo estar, portanto, concluído daquilo que efetivamente foi ou não foi feito. Mas eu penso que esta notícia é uma boa notícia, é notícia de que efetivamente o Executivo está empenhado na integração do maior número possível de trabalhadores precários, e isso é algo que me deixa bastante satisfeito e penso que deveria deixar todos nós aqui presentes que foi desde o início o nosso grande objetivo também contribuir para que isso fosse possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Eduardo. Passo a palavra ao Frederico Sapaz. Boa noite, excelentíssima Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia. Isto não está muito seguro, não posso tocar. Excelentíssima Presidente da Junta de Freguesia, Margarida Martins, e restante Executivo, caros membros eleitos, caro público, boa noite. O CDS considera que, uma vez mais, perdemos a oportunidade de celebrar esta tomada de decisão de inserção de precários. Partidos à parte, ideologias à parte, eu acho que é de má fé considerar que o Executivo, se tivesse a oportunidade de integrar todos os precários, não o teria feito. Acho que isto é claro, é de bom senso. Estas demagogias de queremos mais, às vezes não se coadunam com a realidade. É o que acontece. A realidade não é favorável à integração de todos os precários. E volto a frisar, isto é partidos à parte. Isto é bom senso. Eu sei que estamos em ano pré-eleitoral, de legislativas, o PCP tem de marcar a sua agenda, abriu oficialmente a época das greves, porque viram que não correu bem este acordo governamental e já estão a mudar o discurso. Senhora Eu Presidente, peço o favor de não há não diálogo. entrarem em diálogo. Muito obrigado. Isto é uma questão de bom senso. E volto a dizer novamente, há questões que são suprapartidárias. E eu volto e congratulo e digo, fico feliz por este Executivo ter sido um exemplo de integração de precários. Vejam, por exemplo, senhores eleitos, o exemplo da Penha de França, do que aconteceu. E estamos a falar do mesmo partido. Ou seja, isto são partidos, os partidos aqui não entram na equação, entra a boa vontade das pessoas e a sensibilidade. E digo novamente e friso, fique registado em ata, perdemos uma boa oportunidade para celebrar esta integração dos precários na Junta de Freguesia de Arroios. Obrigado. Muito obrigada. Passa a palavra ao Carlos Gonçalves. Joaquim Prada. Ora, boa noite, Sra. Presidente da Assembleia, Presidente da Freguesia, Executivo, funcionários, membros da Assembleia e presentes. Eu vou ser muito rápido. Aliás, eu não...
faço uma proposta exatamente para evitar o que se passou na última Assembleia, que tivemos cerca de 6 horas e não fizemos o trabalho. Portanto, considerando que o discurso sofisticado é um atestado ideológico e eu já estou emancipado em termos religiosos, eu proponho que as intervenções se limitem a 5 minutos. 5 minutos, mais nada. Pronto, e tenho dito. Muito obrigada. Passo a palavra ao Carlos Gonçalves. Boa noite, Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sra. Presidente da Junta de Freguesia, Srs. membros da mesa, Srs. restantes membros do Executivo e eleitos, público que nos acompanha aqui em suas casas. Eu começava justamente pelas palavras do meu colega da Assembleia de Freguesia, Sapaz, quando diz que perdemos uma boa oportunidade de celebrar a integração dos trabalhadores na freguesia de Arroios. É verdade, perdemos uma boa oportunidade de, nesta matéria, o Executivo poder estar com transparência, respondendo a todas as questões que foram colocadas e não deixando nenhuma dúvida para que todos nós possamos votar em consciência. Esta proposta que hoje aqui se nos apresenta é, como ela própria diz, a segunda alteração ao mapa de pessoal de 2018. Não vislumbramos qualquer justificação para uma alteração nesta altura do ano, tendo em conta o que já se sabia quanto à integração dos precários. E essa justificação não nos surge. Por outro lado, há um conjunto de formalismos legais que esta proposta não contempla. Aliás, sobre esta matéria, poder-se-ia mesmo dizer que logo a 28 de dezembro, quando de uma das primeiras Assembleias de Freguesia de Arroios, colocámos um conjunto de perguntas que na altura nos foi dito que não havia condições para resposta imediata e que seriam respondidas a posteriori. Passados mais de 4 meses, continuamos à espera dessa informação. É por isso que, tendo estado esse ponto da ordem de trabalhos agendado para a última sessão, não tendo sido discutido, tendo sido agora reagendado, é verdade que desta vez alguns dos documentos já vêm assinados, coisa que na Assembleia anterior não vinham. Mas mesmo assim, do ponto de vista formal, e já lá iremos, não estão cumpridas as condições para esta proposta poder ser votada hoje, a não ser que haja documentos para distribuir e que ainda não tenham sido distribuídos e sejam distribuídos à medida que os formos pedindo, como aconteceu na última Assembleia. Mas eu dizia, em primeiro lugar, o seguinte: o mapa de pessoal há de conformar, em cada ano, as necessidades efetivas de pessoal para o funcionamento dos órgãos da respectiva autarquia. Não se vê, nem no enquadramento jurídico, que não seria o local, nem em qualquer outro ponto desta proposta, o enquadramento justificativo para esta proposta de mapa de pessoal. Já vimos que ela tem tido vários aspectos, vários lugares e vários números que vão mudando de proposta para proposta, sem que haja uma efetiva justificação. Aliás, essa matéria foi também trabalhada na Comissão de Integração. Eu sei que alguns partidos não estiveram presentes nessas reuniões da Comissão específica sobre esta matéria e, portanto, se calhar não se aperceberam destes problemas. Mas, em função disso, e em função do pedido de esclarecimentos que foi apresentado nessa Comissão, dos sucessivos pedidos que já foram feitos nesta Assembleia e que não obtiveram resposta, nós, no dia 30 de abril, dirigimos à Sra. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia e, com conhecimento ao Executivo e aos demais membros eleitos, um conjunto de perguntas que para nós são necessárias e essenciais para podermos votar em consciência esta proposta. Creio que o que se pretende nesta Assembleia de cada um de nós é, quando vota em consciência,
com conhecimento pleno do que é que está a votar, para que dentro de um mês ou de semanas nós estejamos aqui a fazer mais uma alteração ao mapa de pessoal, já que esta já é a segunda alteração. As questões que colocamos são públicas, mas eu vou passar a ler para que elas fiquem a constar em definitivo da ata da sessão de hoje. O pedido foi dirigido à Sra. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia nos seguintes termos. Na sessão da Assembleia de Freguesia de Arroios, realizada no passado dia 23 de abril, encontrava-se agendado um ponto da ordem de trabalhos que transitou para a ordem da próxima sessão a realizar no próximo dia 3 de maio, ou seja, hoje, a saber, a aprovação da alteração do mapa de pessoal da Freguesia de Arroios, Lisboa. A referida alteração do mapa de pessoal, que ultimamente tem sido recorrente, tem sido suportada pelas necessidades de regularização dos trabalhadores em situação de precários, que no caso da Freguesia de Arroios atingem um número significativo. Recordamos que sobre esta matéria, logo que o tema foi tratado nesta Assembleia, congratulámo-nos com a integração de todos os precários que tivessem condições legais para o ser. Esse número tem sido justificado com o facto de, até o Orçamento de Estado de 2018, leia-se a proposta que nos é apresentada hoje para votar, estar esta freguesia impedida de lançar qualquer procedimento de contratação de pessoal. Ora, tal afirmação, como é sabido, não tem qualquer correspondência com a realidade legal nem factual, pelo menos desde a entrada em vigor do Orçamento de Estado de 2016. Acresce que, no âmbito da Comissão de Acompanhamento do Processo de Integração dos Precários da Assembleia de Freguesia de Arroios, a informação solicitada pelos seus membros, que são, como é sabido, também membros eleitos da Assembleia de Freguesia, têm vindo a solicitar à Junta de Freguesia de Arroios um conjunto de informações sobre esta matéria que tardam em chegar. Por outro lado, a necessidade de os membros da Assembleia de Freguesia poderem participar e deliberar em consciência não é consentâneo com a sucessiva falta de fornecimento de informação solicitada e, bem assim, com a ausência de resposta às questões colocadas ao Executivo, quer durante o debate das propostas, quer em sede de comissão, passando-se à sua votação sem que as respostas esclarecedoras e, em concreto, às questões colocadas, sejam dadas. Por tudo isto, dirigimos ao Executivo, através da mesa, um conjunto de perguntas que só com a resposta a essas perguntas estaremos em condições de votar em consciência esta proposta. Primeira questão. Qual o número de trabalhadores do quadro da Junta de Freguesia de Arroios a quando do início do mandato da Junta de 2013-2017? Segundo. Qual o número de trabalhadores transferidos pelo município de Lisboa para a Freguesia de Arroios ao abrigo da transferência de pessoal no âmbito da transferência de competências por força da reforma administrativa da cidade de Lisboa? Terceiro, dos trabalhadores transferidos do município de Lisboa para esta freguesia, quantos se mantêm nesta data ao serviço da freguesia de Arroios, Lisboa? No caso de o número constante das duas perguntas anteriores não ser o mesmo, quais as razões desta variação, caso a caso? 5. Dos trabalhadores que integravam o quadro pessoal da freguesia de Arroios no início do mandato 2013-2017, quantos se mantêm ao seu serviço? No caso do número constante das respostas 1 e 5 não serem o mesmo, quais as razões desta variação, caso a caso? Quantos trabalhadores foram contratados e integrados no quadro no período que vai do início do mandato de 2013 até hoje? Quais as categorias e lugares do quadro ocupados e datas de início do procedimento de contratação e sua efetiva contratação? 8. Qual o número de trabalhadores precários que estavam ao serviço da freguesia no início do mandato de 2013-2017? 9. Qual o número de trabalhadores precários que foram contratados desde o início do mandato de 2013-2017 até hoje? 10. Quantos destes trabalhadores precários cessaram, entretanto, o seu contrato com a freguesia? 11. Qual o número de trabalhadores precários comunicados em devido tempo à Direção-Geral das Autarquias Locais? Que tipo de serviço e trabalho prestava cada um deles? 12. Quantos destes trabalhadores se candidataram à sua integração nos quadros pessoal da freguesia? 13. Quantos destes candidatos e em que situações
foi considerado pela Junta de Freguesia a impossibilidade da sua integração no quadro. 14º, quantos trabalhadores precários estima a Junta de Freguesia que estarão em condições de ser integrados no quadro pessoal da Junta de Freguesia de Arroios, Lisboa, fazendo-os corresponder ao quadro pessoal a alterar nesta sessão da Assembleia de Freguesia? Estas são as perguntas a que necessitamos de resposta para poder participar em consciência na votação desta proposta. Finalmente, aproveitava para perguntar à mesa se, por acaso, terá para distribuição a ata em minuta que aprovou esta proposta que nos é submetida hoje em sede de reunião de Executivo. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo então a palavra ao Executivo para responder às questões que foram colocadas. Então, eu peço que seja o mais breve possível, já é a segunda vez que falo, pode falar. Fernanda Lacerda, do Partido Comunista Português. Eu peço, por favor, que a mesa tenha um bocadinho, verifique quem está a pedir ou não a palavra. Mas, porque Fernanda, eu peço, cada um dos membros só pode pedir a palavra uma vez para discutir estas questões. desculpa, nunca foi esse o procedimento e eu não penso que não deve ser assim. E eu vou ser o mais rápido possível. A questão que eu venho aqui é a seguinte: eu não vou responder ao caro membro Federico do CDS, porque não vou responder, porque penso que não tem qualquer sentido e não vale a pena nós estarmos aqui com mais assuntos de desinteresse e desinteressantes. O que eu aqui vinha falar tem a ver com a intervenção do José Eduardo. José Eduardo é o presidente da Comissão de Acompanhamento e Integração para os Precários e vem aqui, e eu tomei isso como, não sei se é essa a intenção, como uma informação que realmente vão ser, o Executivo está disponível ou está disposto a fazer novos procedimentos concursais para a integração de mais trabalhadores em situação de precariedade. Não sei se foi isto que eu entendi, se não foi, peço desculpa, mas é o seguinte, lamento que esta informação tão importante tenha sido dada, não é porque seja pelo José Eduardo, porque devo dizer que tem sido um presidente de uma comissão realmente à altura, com um trabalho muito digno, muito bom, e toda a comissão eu considero uma comissão muito boa, e tanto que foi uma comissão muito boa que nós estamos aqui todos a discutir um problema muito importante. No entanto, eu penso que este assunto deveria ter sido algo que logo no início, quando se abriu a discussão do mapa pessoal, deveria ser o Executivo a dizer algo sobre uma coisa tão importante. E se assim é, vou dizer também que se deve a uma luta muito grande de todos os membros representantes da Comissão de Acompanhamento dos Precários, que não deixaram em vão toda a situação que se estava a passar. Mas também há uma coisa que eu também lamento, é que se na realidade já é esse o sentido, não percebemos porque é que este mapa pessoal não vem com as alterações necessárias para essa efetiva regularização. E é por isso que realmente a minha intervenção tem a ver com isso. Muito obrigada. Passo a palavra ao Executivo para responder às questões que foram colocadas. Desculpa, boa noite mais uma eu vez. não vi. Eu peço desculpa, temos uma intervenção do membro da Assembleia, Maria José Matos, tem a palavra.
Boa noite a todos. Muito rapidamente queria dizer o seguinte: eu acho que a proposta que foi trazida aqui tem, de alguma forma, reflete as necessidades que existiam. E entre 62 a 57 vagas que vão ser preenchidas, a diferença é de 5, não é assim tão grande. Estas vagas foram abertas tendo em conta as necessidades existentes e mais estudando exatamente a situação real de cada um dos trabalhadores. E acho que isso é um facto positivo relativamente ao trabalho que foi realizado. E estamos aqui hoje a criar uma série de problemas que se calhar não têm muita razão de ser. Este problema já foi debatido, já foi justificado, já vinha para a Assembleia anterior. Eu acho que houve tempo para pensar e para estudar o caso e para termos hoje uma posição, para tomarmos uma atitude por parte de todos os partidos. E então eu proponho à mesa que efetivamente se cumpram minimamente os tempos de antena para que não prolonguemos esta Assembleia como aconteceu na última, senão não é eficaz. Muito obrigada. Passo a palavra ao Executivo para responder então agora às questões que foram colocadas. Boa noite, mais uma vez, se é desta, então. De facto, nós, como toda a gente sabe, e não é só porque o CDS o referiu, mal saiu a lei dos precários de 112, 2017, 29 de dezembro, lançámos, imediatamente reunimos, como já da outra vez referi, o Executivo para lançar os procedimentos. E estão neste momento a decorrer 7 concursos, de facto, para as 57 vagas, que estão quase prontos. Estão quase a ser publicados em Diário da República. Já estamos a publicar a ordenação final de parte deles. Também é verdade, como agora referiu o PCP e perguntou, de facto eu poderia tê-lo referido, que é a intenção do Executivo fazer uma reanálise de se é necessário ter mais vagas, mais lugares permanentes, e vamos fazê-lo, e aí abriremos mais um concurso com alguns lugares já contemplados no mapa de pessoal. Isso, de facto, foi dito aqui ao Eduardo, é verdade. Eu não referi antes, peço desculpa por não ter informado todos os membros da Assembleia de Freguesia previamente, mas isso ainda temos que reanalisar, como disse há pouco, tanto na questão também da sustentabilidade da Junta, da questão financeira, e se for caso disso, falo-emos. E quanto à resposta ali ao Dr. Carlos Gonçalves, ao PSD, foi muito em cima, no dia 30, já fora de horas, eu por acaso via já em casa, no e-mail, não tivemos tempo de responder. Logo que seja oportuno, temos que responder para hoje, só tivemos o dia de ontem, para trabalhar sobre estas 14 questões, que algumas é preciso ir ver arquivos, para se poder responder. Muito boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia, e em seu nome à mesa e a todos os representantes dos partidos, a todos os vizinhos e os moradores em Arroios, os trabalhadores da Junta, que estão aqui vários, as minhas saudações. Eu só queria dizer o seguinte: eu acho que, eventualmente, por déficit de capacidade de explicitação da proposta, o que nós estamos aqui a discutir é uma alteração ao mapa pessoal que foi aprovado, digamos, uma primeira versão na Assembleia de dezembro de 2017 e depois, sim, uma alteração mais significativa na Assembleia de final de janeiro, essa sim com o intuito de alargar o quadro pessoal e, com isso, permitir e dar cabimento, se me permitem a expressão, a todo o processo de legalização dos precários. E, nessa ocasião, há duas coisas que eu gostava de referir para ser justo. Em primeiro lugar, que, em bem da justiça, os únicos partidos, para além do PS, que congratularam o Executivo por este processo foi exatamente o CDS e o Bloco de Esquerda.
dos outros partidos ouvimos algumas críticas, sem prejuízo de, curiosamente, quer numa Assembleia, quer noutra, os mapas pessoal terem sido aprovados pelo PSD. Os mapas pessoal foram aprovados pelo PSD. E agora, o que estamos a fazer, como inicialmente começámos por dizer, é única e exclusivamente a rever a classificação das categorias profissionais, porque havia um lapso nesse mapa pessoal. Materialmente, não há nenhuma alteração, nem substantiva, sobre esse processo. O PSD votou a favor dos dois. E, portanto, nós percebemos o desconforto do PSD com este processo. É que, verdadeiramente, o PSD votou contra a lei dos precários. E o PSD está desconfortável com a questão da legalização dos precários. Nós percebemos isso, é legítimo, a posição política é legítima. Mas o que é real é que votaram a favor. E, portanto, nós não estamos aqui, poderíamos estar a fazê-lo, e até não excluímos que o façamos. Eventualmente, no futuro, alargar o mapa pessoal, mais uma vez, que é para que, quer no âmbito deste processo ou de outro qualquer, permitir dar a junta dos recursos humanos necessários para ela cumprir a sua missão. Isso pode perfeitamente acontecer. E não ficaremos minimamente limitados ou melindrados por ter que entregar ou propor uma terceira e uma quarta revisão do mapa pessoal. Mas eu só queria deixar claro que, de facto, o PSD votou, e bem, na nossa opinião, favoravelmente em dezembro e em janeiro, e o que estamos aqui a fazer é apenas retificar uma questão de pormenor no mapa pessoal, pelo que, com franqueza, não entendemos tanta celeuma numa proposta que é uma questão muito simples, muito singela. E era só isto que eu gostaria de deixar. Muito obrigado. Muito obrigada. O Carlos Gonçalves pediu a palavra. Eu vou dar apenas porque dei a palavra à Fernanda, porque nesta Assembleia já dos membros pediram que se cumprisse escrupulosamente o regulamento e, nesse caso, havendo um pedido dessa natureza, vai-se cumprir rigorosamente o regulamento e não se pode falar mais uma vez. Tem a palavra o Carlos Gonçalves. José Carlos Gonçalves, do PSD. Sr. Presidente, muito obrigado por ter concedido a palavra, senão teria feito a coberto da figura do protesto, já que, como o PSD foi invocado, podia invocar essa figura, mas não foi por aí que pretendia ir. O que pretendia ir foi por um caminho que tem a ver com o cabal esclarecimento desta situação e que é a seguinte. É verdade aquilo que o Sr. Tesoureiro disse há pouco. Votámos favoravelmente a proposta em dezembro de 2017. E como certamente estará recordado, na altura fizemos um conjunto de perguntas que estão agora plasmadas por escrito nesse documento que chegou no dia 30. E chegou no dia 30 porque tivemos até ao limite à espera que a prometida resposta que o então membro do Executivo, Jorge Labaredas, em 27 de dezembro, ou 28, acho que foi 27 ou 28, que foi à Assembleia de Freguesia, disse que nos faria chegar, chegasse, mas não chegou. E não, Sr. Tesoureiro, não estamos desconfortados com o procedimento de integração dos precários nesta matéria. Estamos, isso sim, desconfortados com dois outros aspectos que lhe passo a referir. Primeiro, como é que este Executivo se deixa chegar a 2018 com tamanha quantidade de precários, quando podia ter aberto procedimentos a partir de 2016, e pergunto quantos procedimentos é que abriu entre 2016 e 2017 para a integração de pessoal no quadro? Primeira questão. Porque sabe que há juntas de Lisboa que estão a fazer a integração de pessoal desde 2016 e 2017, a coberto do Orçamento de Estado de 2016 e 2017. O nosso desconforto vai para essa matéria, o número de precários que esta junta tinha sem integração no quadro e, portanto, saudamos desde o primeiro momento, ao contrário do que pretende fazer crer, a integração desses trabalhadores no respectivo quadro. E aquilo que também nos preocupa não é a lei ter sido aprovada no Parlamento, apesar das discussões da constitucionalidade dela ou não. Aquilo que nos preocupa, efetivamente, é a falta de respostas que faz com que cheguemos aqui, e eu saúdo as palavras da colega do Partido Socialista, que veio aqui há pouco levantar a questão de que
estávamos aqui, afinal, a levantar um conjunto de problemas. Este conjunto de problemas foram levantados pela primeira vez aqui por nós em dezembro de 2017. As respostas não chegaram. A votação de uma proposta deste teor não é um ato de fé, é um ato de consciência. Eu pergunto, quantos membros desta Assembleia votaram em dezembro de 2017 e vão votar agora em consciência, sabendo se este é o número correto de vagas que são necessárias, mais ou menos? Já ouvimos que, eventualmente, até poderá haver a abertura de mais procedimentos. Alguém explicou quantos, porquê, em que circunstâncias? Percebemos na sessão anterior, de 23 de abril, que havia um conjunto de trabalhadores, também nos chegou essa informação, que estavam descontentes por não terem sido aceites nos procedimentos para a integração enquanto precários. E quando essa pergunta foi feita pelo representante do PST em sede de comissão, a resposta que veio foi: vão ao site ver que está lá tudo. Não, lá estão um conjunto de datas que não respondem a estas questões. E a questão premente é: quantos precários se candidataram e não foram admitidos nos procedimentos concursais? Não queremos nomes, senhores membros do Executivo. Nós não pretendemos aqui violar qualquer procedimento de regulamento de dados. Nós pretendemos é uma informação concreta que nos permita aqui uma efetiva decisão e uma votação em consciência. Muito obrigado, Sr. Presidente. E esclarecemos já que, se as informações não nos puderem ser dadas, nós não poderemos votar esta proposta. E iremos, obviamente, recorrer aos procedimentos legais para que as informações não sejam dadas e a votação seja anulada. Lamentamos, mas o que nós pretendemos é integração de todos os precários, regularização da situação dos trabalhadores que são precários e que nos seja dada a informação solicitada. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Executivo para responder a esta última questão, se tiver alguma questão ou uma resposta a dar. Não, Sr. Presidente, penso que a intervenção do Sr. Dr. Carlos Gonçalves deu a pergunta e fez a resposta, não temos nada a acrescentar. Muito obrigado. Ponho então à votação o mapa de pessoal de 2018. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O mapa de pessoal de 2018 foi aprovado com os votos a favor do PS e do CDS e as abstenções do PAN, do PCP e do Bloco de Esquerda. Eu estou a dizer por ordem que vejo as pessoas. O PSD não participou na votação. Tem a palavra. O Partido Social Democrata solicita que no final da sessão seja fornecido, quanto a este ponto da ordem de trabalhos, ata e minuta para os devidos procedimentos. Muito obrigado. No seguimento da votação que fizemos, ponho à votação a ata e minuta da aprovação do mapa pessoal 2018. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A ata e minuta foi aprovada.